Pedro Norton de Matos, olá, Olá, Raquel. bem-vindo a estas conversas com a Casa da América Latina. O Pedro Norton de Matos, mentor do Greenfest, o maior festival de sustentabilidade do país, ao qual a Casa da América Latina se associou na edição do ano passado, coisa que vai também acontecer este ano, mas Pedro, se calhar começamos já por aqui, porque é o que tem a ver com a atualidade. As duas edições deste ano sofreram alterações por causa da pandemia, certo? Quer contar-nos quais foram e como é que vai ser? Muito bem, muito obrigado, Raquel, pelo convite. É um grande gosto associar-me a esta vossa iniciativa. E, de facto, o Greenfest este ano tem a particularidade de ser híbrido, ou seja, tem uma componente física presencial e tem uma componente digital. No digital, que de alguma forma é novidade para nós, enquanto formato, estamos a investir muita energia nesse domínio, no domínio digital, e deixe-me dizer que estamos muito entusiasmados pelas possibilidades enormes que se abrem, desde logo, naturalmente, com uma pegada ecológica muito baixa, muito Uhum. menor do que o presencial, e sabendo nós que o presencial tem também características muito especiais de proximidade, de relação, de empatia, e portanto nós queremos de alguma forma o melhor dos dois mundos, o melhor do mundo tradicional, físico ou presencial, e aí será QB, aquilo que for possível em termos das regras e condições sanitárias que vigorarem na altura dos eventos, e sim, uma componente digital que garante desde logo que vai acontecer, independentemente das condições sanitárias, e são muitas as possibilidades também que se abrem com este formato. Ou seja, estão a prevenir, não é, a eventualidade de a pandemia não evoluir da melhor maneira e de, portanto, poderem fazer uma edição mais online. E isso implica, Pedro, imagino que, e até pelo que conversámos, as pessoas poderão fazer uma espécie de visita online ao Greenfest, mesmo passando de sala por sala para ver conferências e uma série de outras atividades e workshops. E, o que vai acontecer, é isso? É isso, e sem dúvida. Portanto, de facto, o visitante pode saltitar de espaço em espaço, tal como o faz num mundo físico presencial, pode estar a assistir a uma conferência e depois querer ir participar num workshop e depois querer ir visitar o stand de uma marca, de um parceiro que está com alguma ativação, pode também ter a possibilidade de conhecer outras pessoas, também visitantes, neste caso internautas, e fazer networking, e portanto, no fundo, nós procuramos uma plataforma integrada que Uhum. emulasse um bocadinho o que se passa na vida real. Não é a mesma coisa, todos sabemos, que a questão do mundo presencial, do toque, mas que também não é muito possível em termos de, sobretudo, pensarmos na edição de setembro, que é a edição de Braga. Aí ainda estamos de acordo com o planeamento até final de setembro, os eventos têm um conjunto de regras que condicionam, portanto, esse aspecto físico, mas se o realizarmos com as condições que vigoram hoje e que poderão vigorar em setembro, faremos com o distanciamento social, portanto, o número de lugares marcados, por exemplo, num auditório, neste caso no Mosteiro de Tibães, na sala do capítulo, que é assim a sala principal, ou na biblioteca, far-se-á com os devidos distanciamentos. Depois teremos as desinfecções, as higienizações, o medir a temperatura sem ser de forma invasiva e, portanto, respeitaremos naturalmente todas as normas que estiverem em vigor. Em setembro, desse modo, em novembro, que são as datas de final de novembro da Na Universidade ABS, Nova em Carcavelos, ainda ninguém sabe o que é que se passa no pós-setembro claro. e veremos e, portanto, estamos em condições de dar resposta. Por exemplo, sabemos que o Web Summit anunciou que fará o Web Summit em Lisboa no princípio de dezembro e só vai decidir em final de outubro se tem ou não, se é ou não presencial. Portanto, estão-se a Uhum. preparar para uma edição também fortemente digital ou híbrida. Uhum. Pedro, para quem não conhece, o que é difícil, tendo em conta que este evento Greenfest já acontece desde 2008, portanto há bastantes anos, mas para quem ainda não está familiarizado com o conceito, se calhar o Pedro podia dar-nos aqui uma breve explicação, no sentido em que não é apenas
um festival onde se mostra porque é que é bom ser amigo do ambiente, simplificando. É também um local onde se podem fazer ativação, pode fazer-se ativação de negócios, onde se mostra as últimas novidades ao nível de sermos amigos do ambiente e das técnicas nas mais variadas áreas. E é também um sítio onde cabem, apesar de ser realizado em Portugal, onde cabem outros países, não é? E por essa razão também a Casa da América Latina se associou. Ou seja, digamos, é muito mais do que possa parecer. Quer dar-nos assim uma ideia breve? Muito bem, então começando quase pelo fim, quando disse da Associação da Casa da América Latina, de facto nós vivemos numa aldeia global, portanto isto é um chavão, é um lugar comum, falar-se na globalização e dizer-se que vivemos numa aldeia global. E se vivemos numa aldeia global, somos condóminos da Terra e portanto aqui não há propriamente, quando falamos, por exemplo, de ambiente ou dos impactos sociais, sabemos claramente que isto está tudo ligado e quando falamos em alterações climáticas, sabemos que está tudo ligado, o que se passa numa ponta do globo afeta a outra ponta, como todos sabemos. Mas voltemos um bocadinho à gênese do conceito e desde o início que assumimos como um festival, nesse sentido muito variado, muito diverso, para muitos públicos-alvo. Diria que a ambição foi essa desde o início, de impactar, porque também nos identificamos com o conceito e definição de sustentabilidade como um compromisso intergeracional. E, portanto, desde logo, nós quisemos refletir na programação conteúdos que pudessem interessar a diferentes grupos etários. Portanto, em termos familiares, do bisavô ao bisneto, ou melhor, do bisneto ao bisavô, portanto, 4 gerações, é frequente vermos 4 gerações representadas e temos conteúdos para todas elas, e depois pensámos na forma como estamos organizados em termos de sociedade, nas empresas, nas instituições, nas autarquias, nas pequenas e médias empresas, nas grandes, nas micro, na sociedade civil, nas ONGs. E, portanto, nas escolas também, não é? Nas escolas. E a dar uma especial ênfase também a esse aspecto, de facto, das escolas. Então procuramos ter uma programação muito variada, que normalmente são uns dias úteis de semana e o fim de semana, para precisamente dirigirmos também a públicos um pouco diferenciados, e nos dias de semana temos, além das empresas, temos as escolas. As escolas, por exemplo, na última edição, em 2019, em Carcavelos, nós tivemos, na quinta e na sexta-feira, 2 dias úteis, tivemos 3.700 alunos e professores do ciclo e do secundário, em visitas guiadas, didáticas, pedagógicas, lúdicas, e que com uma programação também muito adequada aos diferentes níveis etários. Nós, no fundo, acabamos por fazer com os nossos parceiros de conteúdos, fazemos isso mesmo, portanto, fazemos uma parceria com o Oceanário, com o Jardim Zoológico, com a empresa A ou a empresa B, Ciência Viva, etc. Nós criamos, temos conteúdos disponíveis e adequamos os grupos escolares e os professores aguardam sempre e cada vez mais com muita expectativa pelas datas do Green Fest, porque permite-lhes ter um conjunto de conteúdos de muita valia. Nós chegamos a fazer também train the trainers, formação de formadores. É que, por exemplo, para dar um exemplo também concreto, a Fundação Oceano Azul do Oceanário disponibilizou alguns dos seus técnicos biólogos para darem um workshop muito prático, muito vivo, com novas ferramentas e novas aproximações que resultam da sua prática, da sua investigação, do seu desenvolvimento e, portanto, vão dotando também os professores, que depois têm um efeito multiplicador de disciplinas ligadas às ciências da natureza e, portanto, é um pouco isto. É um programa, é um local de partilha de boas práticas, é um local de inspiração. Nós não somos nem entidade certificadora, nem juiz, nós não vamos dizer que este projeto é mais verde que aquele, ou este é verde às bolinhas e o outro é verde claro e o outro é verde escuro. O que nós procuramos é, com bom senso, acolher muitas e muitas iniciativas, debate, temos vários formatos mais convencionais, digamos, de conferência, mas são mais os conteúdos que interativos e que envolvam e que criem compromisso, portanto, conteúdos envolventes em formato workshop, em formato World Café, tertúlia, portanto, muito hands-on,
E, portanto, acaba por ser, este ano vão ser 3 dias, é importante dizer, quer num, quer noutro, fazemos um dia de semana e fazemos o fim de semana. Vão ser 3 dias em Braga, vão ser 3 dias na Universidade Nova de Carcavelos e vão ser 3 dias muito, muito ricos e recheados, quer de conteúdos presenciais, e aí o que fazemos é privilegiar a proximidade, que é também um dos valores da sustentabilidade forte, não é? O produzir local, o consumir local, o deslocar-se de forma o mais sustentável possível e cobrindo o menor distâncias também possível. E, portanto, nós privilegiamos no presencial a questão da proximidade e no digital, como sabemos, são 24 horas por 7 dias e não há a noção de espaço e de tempo, é uma noção diferente. Portanto, estamos, como digo, muito entusiasmados porque esta ameaça sanitária, económica e social transforma-se também numa oportunidade. Eu, com convicção, creio que este vai ser o modelo híbrido, que vai prevalecer também nos próximos anos, nas próximas edições. Uhum. Para as pessoas terem uma ideia do que as pode esperar, já há algum conteúdo que o Pedro possa adiantar relativo a este ano de 2020 de algum país ou mesmo ou de cá, português? Vou-lhe falar em 2 conteúdos que se funcionam, digamos, lateralmente, ou se quisermos, como umbrella, como guarda-chuva de todos os outros, em que temos, por um lado, fomos convidados na edição de Braga para integrar o Lisboa Capital Verde Europeia, que infelizmente, digamos, para Lisboa e para todos nós, este ano que a programação era muito, muito rica do Lisboa Capital Verde, veio ser afetada claramente no primeiro semestre e agora diria também no próprio terceiro trimestre pela questão sanitária, mas um dos conteúdos que se mantém é o de fazermos um festival de land art, um festival de arte na natureza, em que vai haver uma intervenção de artistas plásticos conceituados nacionais e internacionais, que no Jardim de Tibães, que é uma floresta com 40 hectares que circunda o maravilhoso mosteiro. E em um ou 2 jardins de Lisboa, que estão neste momento a ser definidos, de setembro até ao final do ano, decorrerá, portanto, esse festival de land art, que terá momentos altos no Green Fest, mas prolonga-se para além do Green Fest. As datas. As datas do Green Fest são de 25 a 27 de setembro em Braga, em Tibães, no Mosteiro de Tibães, e de 22 a 24 de novembro na Universidade Nova em Carcavelos. Portanto, este é algo que vai permitir, de alguma forma, que o Green Fest esteja também ativo antes, durante e depois destas datas. A inauguração da exposição, que está neste momento agora a ser preparada, é algures em setembro e faremos, portanto, a inauguração de Lisboa e faremos a inauguração de Braga, Mosteiro de Tibães. Teremos, seguramente, artistas da América Latina connosco e com muito orgulho e com muita honra e gosto, porque são intervenções de artistas que, neste caso, vivem na Europa ou circulam muito pela Europa e têm residência também na Europa, em diferentes países da Europa, e, portanto, devido também às questões das viagens e tudo mais, optámos um bocadinho também por esse critério, mas vai ter uma predominância também forte de nomes sonantes do panorama do land art. Portanto, este um conteúdo. Outro conteúdo é o facto de lançarmos um prémio, que é um prémio tributo, homenagem, um muito obrigado às empresas e à sociedade civil que responderam de forma muito ágil e pronta à crise sanitária. E fizeram de uma forma muito de cidadania empresarial, de cidadania social, porque alteraram os seus negócios e o seu modelo de negócio para acorrer, portanto, à crise. São inúmeros exemplos, não é? Nas máscaras, no gel, no têxtil, equipamentos de proteção, mais sofisticados, menos sofisticados, os ventiladores e tantos outros aspectos ligados ao aspecto sanitário. Então nós queremos fazer um tributo, vamos criar 4 categorias, olha, estão criadas 4 categorias, vamos lançar agora 4 categorias, grandes empresas, grandes instituições, uma,
outra será pequenas e médias empresas, outra será das microempresas e dos individuais, sociedade civil e associações, ONGs, e uma quarta categoria das autarquias, sobretudo na vertente das juntas de freguesia, portanto dos municípios, mas no componente Local, junta mais de local. freguesia, local, proximidade. Uma vez Uhum. mais, repare, há 3.000 e tal freguesias no nosso país, depois da reforma de há uns anos atrás, em que juntou à união de algumas freguesias, e 3.000 e tal freguesias, se cada uma delas der um contributo ambiental, social à sociedade, e têm todas as condições para o fazer, porque são as juntas e são os presidentes de junta e as equipes das juntas que melhor conhecem os desafios e os problemas e as virtudes locais, então o nosso país dá um salto, porque é um impacto multiplicador pelas 3.000 e tal freguesias. Portanto, eu acredito muito nesta aproximação. É uma conjugação, e deixe-me ter aqui uma pontinha para dizer que, muito mais do que decidir políticas em Bruxelas ou no Terreiro do Paço, que depois se aplicam nas tais freguesias, acho que tem que haver um diálogo muito grande e tem que haver, se é de cima para baixo e de baixo para cima, isto é, tem que haver um grande diálogo, mas tem que haver um auscultar das necessidades muito locais, das juntas de freguesia, e com isso, de alguma forma, refletir no território o impacto da sustentabilidade. Eu acredito que é um dos grandes motores de desenvolvimento, através das freguesias nós conseguimos dar esse salto. Portanto, também no prémio temos e queremos homenagear muitas das freguesias, porque o prémio vai ser prémio de reconhecimento, vão ter também os galardoados, os distinguidos, vão ter tempo de antena na programação do Greenfest, ou dos 2 eventos do Greenfest. Portanto, saberão antes, os distinguidos, portanto, saberão antes que foram distinguidos. Exatamente, mas nós decidimos, enquanto entidade organizadora e os patrocinadores do prémio, define-se à partida qual o prémio vai ser destinado ao grupo mais vulnerável de toda esta crise sanitária. Portanto, estou-me a referir aos idosos e, portanto, será revertido a favor, o prémio pecuniário será a favor de instituições de caráter social, de apoio aos mais vulneráveis nesta crise, portanto, às pessoas Há aqui também de maior idade. um caráter solidário, não é? Este prémio tem também um caráter solidário. Tem, sem dúvida. Bem, mas estes são duas novidades e que enquadram, se quisermos, o Greenfest, porque têm antes, durante e depois vão viver, mas depois a programação propriamente dita dos 3 dias não fugirá muito, com novidades enormes que há sempre, não fugirá muito ao figurino de procurarmos dirigir-nos a todos os públicos-alvo, que falei, os diferentes grupos etários e também os grupos socioprofissionais. E, portanto, terá uma componente ambiental, social, económica, cultural, bastante forte e variado. No fim de semana... Onde, Pedro, a cultura portuguesa está presente nas suas mais variadas formas e ofertas empresariais, através de produtos que são amigos do ambiente. Tivemos a oportunidade da Casa da América Latina no ano passado de verificar isso mesmo e também até de levar artesãos latino-americanos que precisamente trabalham com materiais amigos do ambiente, mas há também aqui uma componente cultural interessante, que é a componente gastronómica. O ano passado havia workshops gastronómicos. Mantém-se este ano ou, por causa da pandemia, não sabem ainda? Não, mantém-se claramente e até poderemos alargar, portanto, com a vertente digital. Repare, a plataforma que nós elegemos, a tal que proporciona uma experiência rica e gratificante ao visitante, é uma plataforma integrada, onde podemos integrar alguns conteúdos ao vivo com conteúdos pré-gravados. E, portanto, nós vamos ter seguramente um mix de conteúdos online, streaming e outros conteúdos que poderão ser pré-gravados. Eu estou a pensar, e aqui a pensar alto, gostava muito de ter quase uma experiência, digamos, gastronómica de cada um dos países, no limite, cada um ou da maior parte dos países que a Casa da América Latina representa. E acredito que com os pré-gravados torna-se muito mais viável do que fosse a situação. Deixe-me só dar um passo atrás, porque me esqueci de dizer, e já volto à questão da cultura e do artesanato e da parte cultural da gastronomia. É que o tema deste ano, naturalmente, que é a retoma
a retoma sustentável no pós-pandemia. Sim, sim. Porque é uma oportunidade que não podemos deixar de perder enquanto sociedade, que é o chamado Green Deal, é que se incorporem valores da sustentabilidade no tal plano de retoma. No caso da Europa, fala-se muito na bazuca europeia, e que saibamos aproveitar com critérios e não pensar forçosamente voltar ao que era antes e ao modelo anterior, que vemos que é um modelo que cria profundas assimetrias económicas, sociais e ambientais. Portanto, vamos discutir ecologia, vamos discutir economia, vamos discutir saúde e a ligação destes diferentes aspectos. Voltando então à gastronomia, que também é saúde, porque naturalmente nós vamos falar do aspecto da nutrição, da saúde, do bem-estar, porque acho que está por demais evidente que o nosso modelo também de exploração agrícola e o nosso modelo de produção de proteína, se quisermos em termos mundiais, é um dos motivos que desequilibra os ecossistemas e que provoca alterações climáticas. Portanto, nós procuramos sempre ligar propostas culinárias, gastronómicas, que têm muito a ver com a identidade e a cultura dos povos, com o aspecto também, digamos, da nutrição e como é que se pode, preservando a cultura, de alguma forma também tirar mais partido e desperdiçarmos menos, porque desperdiçamos muitos recursos, não é? Nós somos uma economia de desperdício, nós vamos fazer a apologia muito da economia circular, da economia regenerativa, da economia da partilha, porque nós desperdiçamos água, alimentos, energia, por exemplo, na construção e nos edifícios, e desperdiçamos o capital humano da cidadania. Quantas e quantas pessoas nas empresas e na sociedade estão desaproveitadas, estão subaproveitadas, e esse é um potencial de evitar esse desperdício, não é? Portanto, é muito isto. O Greenfest acaba por fazer ligação de tantos e tantos conteúdos, não numa perspectiva, diria, fundamentalista, não, respeitando a pluralidade, respeitando as diferenças, e quando se fala em cultura e falam-se vários povos, é tão bom ver essa diversidade, e portanto procuramos refletir no nosso programa toda essa riqueza. Pedro, muito obrigada por esta conversa, por estas novidades relativas ao Greenfest deste ano, que, para fechar, pegando nas suas ideias, então tem novas datas, vamos dizer, Braga, Mosteiro de Tibães, 24 a 27 de setembro. Será 25, porque 3 dias, era para ser 4, fizemos 3, pelas restrições. Pelas restrições devido à pandemia. E nova SBE de Carcavelos, então de 22 a 24 de novembro. Com este novo lema, retoma sustentável no pós-pandemia. E uma mensagem de esperança, que foi tudo o que o Pedro disse nesta conversa que teve connosco. Muito obrigada. Ver-nos-emos, se não pessoalmente, virtualmente, certamente. Muito obrigado, Raquel. Tudo bom.